Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você chegou aqui de paraquedas, meu nome é Camila Loyola, eu sou especialista em saúde integrativa e no vídeo de hoje a gente vai falar 5 práticas específicas ali, super fáceis de você fazer para aumentar a energia do seu rim e a sua energia geral, para que você consiga realmente sobreviver esse inverno. Esse é o último vídeo da nossa série ali de como realmente você ficar bem em épocas mais frias e como você usar a medicina ancestral, a medicina chinesa, a parte também de conflitologia, como você entender o que seu corpo está falando, para que você consiga realmente ficar bem. Então, se você está se sentindo cansado, exausto, comendo até o batente da porta, se você sente que está sem motivação, se você está ali com algumas dores meio chatas que não querem melhorar, se quando muda o tempo parece que você muda junto com ele, esse vídeo é para você. E hoje eu vou trabalhar essa questão integrativa, então como você criar uma rotina, principalmente pensando em final do dia, para que você faça essa limpeza, para você tirar toda aquela nhaca, aquele ranço do dia inteiro, estresse, angústia, nervoso, toda a parte de, às vezes, toxina de coisas que você comeu, às vezes você comeu o que deu na hora que deu e do jeito que deu, né, às vezes no carro, né, movimento, você não conseguiu parar para ter presença, e como fazer isso de uma forma rápida, prática e simples, que essa é a maior motivação que a gente tem aqui no canal, que é você conseguir fazer isso de forma possível, porque afinal de contas ninguém tem 1 milhão de horas vagas no dia, gostaríamos nós, né, de ter, mas isso fica mais fácil se você for realmente tornando isso um estilo de vida, certo? Então hoje a gente vai falar inicialmente de pontos de acupuntura que você pode estimular, são pontinhos diferentes do que eu tenho falado em outros vídeos aqui do canal e que vão ajudar bastante. Fazer massagem em algumas regiões específicas do seu corpo e mais 2 técnicas de meditação, que é uma meditação guiada que eu particularmente gosto muito, daqui a pouco vocês vão saber qual que é, banho com escalda-pés e os chazinhos que a gente já falou em outro vídeo, já vou deixar ele linkado aqui, que é para você conseguir ter essas receitinhas, entender quais são as misturas legais aqui que você pode fazer de chás que energizam, certo? Então vamos começar com os pontos de acupuntura. Toda vez que você chega em casa, né, depois de um dia extenuante, é importante que você tenha, além da tua rotina normal, né, de chegar em casa, tirar o sapato, fazer as coisas com leveza, jantar, ou então organizar as coisas com as crianças. Eu aqui em casa tenho um filho de 6 anos, então a gente chega, normalmente ele vai brincar, ele vai ver um desenho, alguma coisinha assim, enquanto eu faço a janta. E aí, depois que essa loucura toda aconteceu, todo mundo tá alimentado, aí a gente vai fazer a rotina, né, da noite. Quando você entra nessa rotina, é importante que você tenha uma boa higienização do seu sono, que é o preparo para o teu corpo entender que você precisa relaxar. Hoje em dia, a maioria dos ocidentais não consegue respirar direito, não consegue dormir direito se não for à base de remédio, não consegue se alimentar direito por causa da correria e do modo automático que a gente vive, e não consegue perceber o próprio corpo. Meus maiores vilões, se você for por colocar nesse jeito, seria realmente o piloto automático e a falta de atenção consigo mesmo. Porque você, quando está no piloto automático, você não presta atenção nas coisas que estão acontecendo. E por não prestar atenção, você acaba deixando passar momentos importantes de atenção interna, né, que é o que eu estava comentando, e também do que está ao seu redor. Muitas aqui que me assistem são mulheres, mães, existem alguns homens, eu fico feliz da vida que eles estejam procurando por mais conhecimento, mas hoje, depois de 15 anos de profissão, eu entendo que 80% das pessoas que assistem os meus conteúdos, que vêm no consultório, que participam das mentorias, são mulheres que querem mudar a forma como elas estão se colocando ali na família. Querem ser mais ativas, querem mudar alguns conceitos familiares, então tem aquelas mães que eram muito autoritárias, querem ter uma comunicação não tão violenta, querem entender como errar menos, né, no cuidado do filho, porque eu brinco até com as mães, os amiguinhos do meu filho, a gente erra tentando acertar. E a gente tem que tirar um pouco dessa culpa que a gente tem, porque afinal de contas, se você for para terapia, tudo vai ser culpa da mãe, concorda? Já que tudo é nossa culpa, vamos escolher pelo que a gente quer ter culpa. Eu quero ter culpa de ser uma mãe muito presente, daquela mãe que fica perguntando: "Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa?". Eu quero ser aquela mãe
que é a chata do natural, que antes de colocar remédio, vai para terapias naturais, vai para o chazinho da avó, vai para um escaldapé, um banho com chá, faz uma imersão ali nessa criança na banheira com um chazinho, coloca acupuntura desde cedo, coloca homeopatia desde cedo, coloca fitoterapia desde cedo. Então eu quero ser essa mãe. Se é para ter alguma culpa, eu quero ter culpa nesse zelo, né? Nessa questão do zelo com os valores que a gente tem que brigar, porque hoje em dia, se você não está presente, aqui já serve de alerta para quem está me assistindo que é pai, você tem que estar atento, porque se você não estiver presente, estiver no piloto automático, quem vai criar seus filhos são a mídia. E a gente sabe que tem coisas muito boas e tem coisas que são mais ou menos. E se você não estiver fazendo uma boa curadoria, isso vai dar problema lá na frente. Então eu quero ser aquela mãe chata que fala: esse desenho você não vai assistir. Ou então esse amiguinho a gente vai conversar com a família dele porque não tá legal. Às vezes ele tá com algum problema, a gente tem que ajudar. Então, quando você sai do piloto automático, você começa a prestar atenção nas coisas que realmente importam e que nas coisas que você mexe ponteiro na tua vida. Então, se você tem um cuidado com a alimentação, aqui tem vários vídeos falando sobre alimentação, eu te convido aqui, já se você não é inscrito, se inscreva, porque toda semana eu trago conteúdos que sejam relevantes para a sua saúde de uma forma prática, simples e possível. A terapia integrativa, ela é integrar a tua rotina com o que você consegue colocar. Melhor do que fazer perfeito é você fazer o seu possível com coerência e com constância. Então, é importante você olhar, né, essa alimentação, você olhar a parte emocional, você entender o que o corpo, os sintomas estão falando. E os pontos de acupuntura, eles vêm para isso, por isso que hoje eu vou trazer 5 pontos específicos que vão aumentar a tua vitalidade, vão aumentar a tua energia, vão eliminar o frio que está invadindo o teu corpo e que vão a fortalecer e acalmar a tua mente. Porque uma mente forte, uma mente tranquila, é aquela mente que ela é blindada para coisa externa que não é útil. Ela vai ter o sensor muito bem ativo. E aí você consegue falar, isso aqui faz sentido, isso aqui não. E se você não está prestando atenção, você pode ser invadido, como por exemplo, o fato de eu falar, não pense no macaco laranja pulando a cerca. Você vai com certeza ter pensado no macaco laranja pulando a cerca. Eu invado a tua mente. Então, quando você tem uma mente forte, ela se torna blindada para que as coisas elas não simplesmente entrem, você consegue criticar, né? E criticando aquilo, isso aqui de verdade é útil para mim, isso aqui faz diferença na minha vida, isso aqui vale a pena, não vale, elimino ou fico. Você consegue diferenciar os seus conteúdos, você consegue melhorar as coisas que você permite entrar na tua vida, né? Então, vamos lá. Tendo feito essa introdução, vamos para os meus favoritos, tá? Então vamos pensar que a gente não tem tantos recursos assim. Você tá ali no final do seu dia, você quer relaxar. Então a gente vai fazer esse processo de tranquilidade. Primeira coisa que eu gosto de fazer é dar uma massageada no teu corpo, né? Você pode fazer isso em ordem invertida. Eu tô colocando aqui numa forma que eu faria, tá? Eu pegaria, por exemplo, meu pé, R3, que é o rim, número 3, quando a gente vê o mapa de acupuntura, a gente vê mais de 3.000 pontos. Então, o rim 3, ele fica atrás, deixa eu ver se aqui eu consigo colocar. Atrás do tornozelo, bem esse ossinho, caiu, escorregou para o tendão, é um buraquinho que tem aqui. R3, ele trabalha melhora da vitalidade e aumenta a energia do rim, tanto a yang quanto a yin, reserva e ação. Massageia de forma circular com uma pressão moderada, não pode ser nem tirando pó, que eu falo que quem faz massagem tirando pó é melhor pedir pro marido fazer carinho, né? Então, assim, sem ficar só passando levinho, não tô fazendo carinho em ninguém, eu quero fazer estímulo. Então, você não vai nem apertar no ponto de dor e nem tirar pó, tá? Então, você faz uma pressão moderada aí na tua tolerância de dor, às vezes tá com essa região dolorida, certo? O que você pode fazer também? Você pode fazer uma pinça no calcanhar aqui no tendão. É difícil mostrar nessa posição, né? E aí você vir massageando. Você vai fazer isso dos dois lados, certo? Então eu tô aqui nesse ponto. Primeiro faz tudo de um lado, depois faz para o outro. Aí você vem e vai subir 3 dedos acima desse ossinho, mais para região do osso. Você tem um ossinho aqui, que é o tibial. E aí você vai passar 3 dedos. É um pontinho que pra mim aqui é meio doloroso. Ai, Cá, não sei se tô no ponto certo. Faz pra frente e pra trás. Não vai ter erro. Essa região bem em ciminha, você tem o ossinho
Antes do osso é o rim, depois do osso é o baço. Então você vai estimular. Esse ponto ele vai ajudar a nutrir as energias de reserva e acalmar a mente. E um plus que eu gosto de trabalhar é que ele controla a nossa vontade louca de comer carbo e de comer doce. Então, essa região, para quem tem problema vascular, para quem tem muita vontade de comer açúcar no meio do dia, assim, depois do almoço, ou para quem fica beliscando demais depois que chega do trabalho, em casa, que o mais difícil da nossa dieta não é nem a dieta em si, muitas vezes é chegar em casa e querer beliscar as coisas. Então, esse ponto ele dá uma regulada, tá? Depois, você vai subir na região do joelho, terminou a dobrinha, você vai pegar aqui, bem no final da dobra, ponto de rim 10. R10, dispersa umidade e alivia dores, ativando o canal. Eu brinco que é como se tivesse uma privada entupida. Horrível essa imagem, mas ok. Imagina uma privada entupida e você joga um balde de água ali. Aquilo vai desobstruir, certo? Então é mais ou menos esse princípio. Ele vai limpar esse canal, ele vai ajudar a tirar tudo que está parado. Então a umidade é como se fosse um limo no cano. Quando você joga essa água, vamos supor que seja uma água quente, né? Você vai lavando isso, ajuda bastante, certo? Saindo daqui, nós vamos para o vasoconcepção VC10, que é 4 dedinhos abaixo do umbigo, bem na linha média, tá? Uma observação: quem tá grávida, se está grávida, primeiro trimestre, e se, né, já teve algum histórico aí de aborto, não faça, tá? Gestante de um modo geral, antes das 36 semanas, não estimulem esse ponto, porque esse ponto faz parte de um dos pontinhos que a gente estimula para estimular o parto. Ele, quando não é para parto, ele vai ajudar na tonificação geral, fortalece a calma mente e ajuda no emagrecimento, tá? Ó, já te dei ponto para tirar o doce, né? Controlar, não vamos tirar, mas a gente controla a nossa compulsão e para dar uma emagrecida. Se você não fizer esse ponto aqui, ó, não ajudo mais. Muito bem, você fica um tempinho aqui, ele pode ser doloroso, porque esse é um ponto alarme de intestino delgado. Então, se você tem alguma questão ali de intolerância, se você tá há muitos dias sem fazer cocô, esse ponto vai ser mais doloroso. Ponto alarme é aquele ponto que vai falar que tem alguma questão ali. A gente tem alguns pontos que a gente chama de ponto Mo, que é esse alarme. E eles, quando a gente apalpa, a gente tem certeza que aquele órgão precisa de ajuda, certo? Então, já vai te ajudar, inclusive, nessa questão. E o último, VG, que é vaso governador, então vaso concepção, perto de útero, vaso governador nas costas. VG3, você vai colocar a mão na cintura, aonde cair, você vai jogar o seu polegar lá para trás. Aonde ele unir entre as vértebras, L4, você vai estar no VG3, que é um ponto maravilhoso para energia geral. Ele vai fortalecer a energia essencial e vai expelir o frio, que é o que a gente está querendo combater, certo? A gente aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Tá apoiando bem aqui na lateral, joga para trás e faz o movimento para cima e para baixo, certo? Esse ponto, ele pode também ser doloroso, depende de como que tá aí a tua questão, né, de circulatório, se você tem tido mais invasão de frio, se está tomando choque térmico. Também vai ser difícil, muitas vezes, se você tem baixa mobilidade. Se você não consegue botar a mão para trás, fica nos outros pontos, vai treinando seu alongamento e, eventualmente, você consegue fazer. Ou você pede para alguém, bota a mão na cintura, vem até o meio e massageia. Você pode fazer ele redondinho ou até retangularzinho, assim, em volta das vértebras, certo? Além disso, então vamos lá, você chegou de noite, né, tomou seu banho, escovou seu dente, você pode começar a fazer esse tipo de processo, né, dos pontos. Depois você pode pegar, e lembrando que é dos dois lados, tá? Você pode pegar e começar a fazer uma massagem no seu pé. Pega um creme bem cheiroso, bem gostoso e começa a massagear na parte interna, no arco do pé, abaixo do dedão, que representa normalmente a nossa coluna. No centro, bem como se fosse aqui nesse pontinho, você vai arrastar, ele trava um pouquinho. Esse ponto é o primeiro ponto de rim e também trabalha o plexo solar. Ele vai ajudar nessa região aqui de respiração, abertura de canais.
E você também pode pegar o gordinho do dedo. Então você vem abrindo essa região. Para quem tem fascite plantar, isso é maravilhoso. Ai, cá, mas eu não sei, não tenho mapa, não sei o que você... Sente o seu corpo. Muito mais antigamente do que mapa, eles seguiam o que o corpo está falando. Faz alongamento nos seus dedos, puxa ele, movimenta. Eu particularmente gosto de colocar a mão entre os dedos e fazer esse movimento com o pé. É doloroso, tem gente que não gosta, porque a gente vive de sapato e a gente perde a mobilidade dos arquinhos do pé. Então você faz esse movimento aqui, ó, minha flexibilidade tá boa, hein? Você faz esse movimento com os dedos ali, você vai abrindo, para quem usa muito escarpão como eu. Isso é ótimo, porque relaxa essa musculatura. Quer dar um a mais? Pode colocar uma bolinha de tênis. Aperta essa bolinha contra o chão e vai massageando essa região. Ficou dolorido, aperta um pouquinho, segura ali, que você já vai soltar. Faz isso dos dois lados. Uma outra coisa que você pode fazer até antes disso tudo, antes dos pontos de acupuntura e antes da massagem, é o escaldapé. O escaldapé, ele é muito antigo. Pensa que na antiguidade as pessoas elas andavam muito. Elas não tinham transporte. Quem tinha cavalo, quem tinha charrete, carruagem, eram só os mais ricos. Então muitas pessoas elas se deslocavam sempre, né, a pé. Imagina que não tinha recurso que nem a gente tem hoje de pistas pavimentadas, bonitinhas, apesar de que hoje ainda tem algumas que são mais ou menos, né, as calçadas horrorosas hoje em dia. Mas pensa que era uma coisa mais rústica, então você tinha muita poeira. Era de bom tom quando alguém chegava na tua casa, você propor ela, né, um momento de relaxamento, colocando esses pés numa água morna, uma água mais quentinha, muitas vezes com óleos essenciais, sal, para você conseguir fazer uma limpeza desse pé e para relaxar esse pé, porque ele estava doloroso, né, do caminhar. Os sapatos eram muito rústicos, normalmente eram sandálias, era uma coisa chapada e uma fita enrolando. Então ali, imagina quanto que machucado que não podia ter esse pé. Então quando você coloca o escaldapés dentro da tua rotina, pelo menos umas 2 vezes na semana, o teu pé ele vai ser aquecido, você tem os pontos reflexos sendo trabalhados e você também tem uma redistribuição da energia corporal. Se você tende a ter muita enxaqueca, se você tende a ser mais ansiosa, se você tende a ter algumas outras questões emocionais ligadas com excesso de céu, que a medicina chinesa fala, excesso de pensamento, essa é uma técnica boa para fazer fluir essa energia toda, porque você drena. O nosso corpo é um sistema hidráulico fechado. Você trabalha num ponto, ele repercute no outro. Nós temos alguns espelhos, que são os micromapas. Orelha, externo, abdômen, pé, mãos. Você consegue trabalhar isso de uma forma reflexa. Então, quando você faz o escaldapés ali por uns 20 minutinhos, você já vai dar para o teu corpo um bem-estar muito grande. Você pode fazer isso com produtos já prontos ou você pode fazer simplesmente com sal, água quente e um pouquinho de alecrim. O alecrim ele traz foco, concentração e ele também ajuda no processo inflamatório. Eu gosto de fazer um chá de alecrim bem forte e colocar como escaldapé. Bota umas bolinhas ali também de gude e aí você já vai massageando esse pé junto. Já faz um plus. E aí depois você vem com a acupressão, né, com as massagens ali nos pontos, com a própria massagem no pé, certo? Enquanto você está no seu escaldapé, você pode fazer o seu chazinho. Caso você não tenha ido lá procurar, vou deixar, né, a sugestão de você ir lá ver esse vídeo em que eu falo dos alimentos, né, que ajudam nessa questão do aquecimento, da tonificação do rim, porque aí você vai conseguir aumentar ainda mais a sua energia e a sua imunidade, certo? A última e assim, melhor dica de uma rotina fácil, tranquila que você pode fazer e que vai te fazer muito bem é meditação guiada do sorriso interior. Essa meditação eu conheço há mais ou menos ali 15 anos. Tem várias versões dela e eu vou deixar aqui abaixo o link de um vídeo que não é meu, mas eu fiz uma curadoria e esse vídeo é uma delícia de fazer. Você pode colocar à noite antes de dormir. Normalmente ele pede para fazer sentado. Então você pode fazer enquanto você está no seu escaldapés, ou se você não está fazendo escaldapé todos os dias, você está fazendo intercalado, você pode fazer igual eu tô aqui, de perninha cruzada, com o olho fechado e ouvindo lá toda a indicação que ele faz
né, essa pessoa para você conseguir ter uma meditação bem tranquila, que os seus órgãos se beneficiem inclusive. Então é uma meditação gostosa, rápida, de 7 minutinhos que você consegue fazer tranquilamente aí, fazendo parte da tua rotina de desligamento da cabeça. Uma outra questão que é legal também, caso você ainda não tenha esse costume, é tomar banho no escuro. Deixa uma luz de vela, a própria lanterna do celular, não importa. Tira esse excesso de informação visual que você recebe o dia inteiro. A gente fica o tempo todo com o celular, com tela, com televisão, com pessoas, e isso vai exaurindo o nosso sistema nervoso. É muita informação. Antigamente, os nossos avós demoravam meses para receber o tanto de informação que a gente recebe em um dia. Então é importante que teu cérebro ele dê essa acalmada. Por isso que ler de noite dá sono, porque a leitura ela é trazer a velocidade do mental para a tua capacidade de leitura. Então, de um ciclo louco, ensandecido, você passa para um ritmo cadenciado e na hora tua mente desliga. Então, um plus aqui também é você fazer a leitura. Mas se você fizesse esse banho de noite, assim, chegou em casa, desliga a luz. Se quiser colocar uma musiquinha, pode pôr. Se não quiser, não tem problema. Quer colocar óleo essencial no banho, pode pôr. Vela aromática, não importa. Tira esse excesso de informação. Um banho no escuro, ele trabalha a própria percepção corporal, que é o conhecimento de onde você está no ambiente. Quem é você? Você começa a se perceber. Você começa a ouvir o que teu corpo tem a falar. E aí você se sente visto, acolhido e a tua cabeça ela tem a oportunidade de desligar um pouquinho. Quando você faz isso e segue para todo esse protocolo que eu te passei, você vai ver como a tua vida muda. Se você tem uma boa base, o restante do castelo que você constrói, ele é muito mais firme. A tua saúde ela é muito mais trabalhada, ela é muito mais elaborada, ela consegue sobreviver a várias situações aí que você possa estar passando, tanto emocionais quanto físicas, como essa loucura que a gente tem tido de temperaturas, né? Então, faz isso por você. Coloca esses itens, isso daqui junto não dá 20 minutos. Se você fizer as coisas associadas, então, enquanto eu estou ali na meditação, eu já estou no meu escaldapé, depois que eu termino a meditação, eu vou, tomo meu chazinho, aí eu vou e tomo meu banho, maravilhoso. Ou você toma o banho e depois você faz isso, faz a massagem no pé e nas pernas, você vai ver como vai ser rápido e você vai ter ali um momento de presença. É horrível a gente falar com alguém que não presta atenção na gente. E o seu corpo sente isso todos os dias quando você não ouve e você não atende o que ele está te pedindo. O teu corpo é teu melhor amigo. Os sinais e sintomas que você tem são os sinais que você precisa saber atender para você ter uma vida realmente leve e tranquila. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aqui fica mais uma vez o meu convite. Já compartilha esse vídeo com quem você ama e já sugere a pessoa continuar vendo as nossas séries, porque no próximo vídeo, esse foi o último da série de como sobreviver ao inverno, no próximo vídeo a gente vai começar uma série nova falando sobre ansiedade, como você ficar bem, como você conseguir administrar esse caos que a gente vive, principalmente interno, na nossa mente, de forma prática e objetiva, como a gente sempre faz, certo? E me conta, se você gostou dessa série, coloque nos comentários qual dessas práticas que eu trouxe hoje que você vai começar, certo? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!